Oi, pessoal. Espero que todos continuem bem, né? Estamos aí para mais um encontro de português e hoje a gente dá início a um segundo bimestre. Já é um conteúdo, né, do segundo bimestre. Eu já enviei uma aula de revisão do primeiro bimestre, vocês fizeram as atividades. Então hoje a gente dá início ao nosso segundo bimestre com flexão, tanto de substantivo como de adjetivo. Primeiro a gente vai ver de substantivo, aí no segundo momento a gente vê de adjetivo. Então, a gente começa aí vendo de substantivo, né? A gente sabe que substantivo é uma classe variável. Então, se é uma palavra variável, significa que ela sofre flexão, variação. E como que isso acontece, né? Coloquei como exemplo a palavra menino, né? Essa palavra menino, né? O substantivo menino, pode sofrer variação para indicar plural, olha lá, meninos, feminino, se for menino no feminino, olha lá, varia, menina, no aumentativo, meninão, no diminutivo, menininho. Então, a palavra menino, ela vai variando, né, vai sofrendo flexões, né, para indicar o que se deseja. Então, por ser variados, os substantivos podem se flexionar em gênero, número e grau. Vamos vendo aí aos pouquinhos. Quanto ao gênero, os substantivos eles podem ser classificados em masculinos e femininos. Temos por regra que todo substantivo masculino é caracterizado pela desinência ou e o feminino pela a, né? Se terminar em ou masculino, se terminar em a feminino. Mas nem todos os substantivos masculinos, eles terminam em o. Ainda dei aí 3 exemplos. Líder, telefonema e amor. São palavras que são substantivos masculino, mas não terminam em o. Então, a gente, para definir um substantivo como do gênero masculino, a gente considera quando antes a gente pode colocar os artigos o ou um. O definido e o um indefinido. Olha lá, o gato, o homem, o amor, ou um líder, um telefonema, todos esses aí são substantivos masculinos. Algum, como gato, até termina em o mesmo, mas os demais não, mas são masculinos. E como é que a gente sabe? Olha lá, dá para colocar o ou o um na frente, né? Da mesma forma, o gênero feminino vai seguir, né, essa linha de raciocínio. A gente acha que, né, termina sempre em a, mas nem sempre é assim. Mas se antes a gente puder colocar o artigo definido a ou o indefinido uma, feminino, olha lá. A gata, a mulher, a pessoa, a criança, como poderia ser? Uma pessoa, uma criança. Então, não simplesmente masculino terminando em o e feminino terminando em a. Não. A gente vai considerar masculino. Se antes a gente puder colocar o ou um e feminino. Se antes a gente puder colocar a ou uma. Sim, vimos aí a flexão quanto ao gênero, masculino e feminino. Agora a gente está chegando em número, flexionados em singular ou plural. O indicativo de um substantivo no plural, como é que faz para colocar o substantivo no plural? Colocamos o S, a colega, o colega, os colegas, a menina, as meninas. Mas sempre é feito desse jeito? Também sabemos que não, né? E temos várias regrinhas, né? As particularidades. Por exemplo, se terminar em ao, el ou u, a gente vai trocar o L por is. Já se terminar em il, a gente troca só o L, troca o L por S, né? Não precisa colocar o I, porque já vai estar lá. Olha lá, jornal, jornais, papel, papéis, barril, barris, tirou só o L e colocou o S, anzol, anzóis, azul, azuis, né? Então, aí a primeira regrinha de plural que não é simplesmente feito colocando S. Já se os substantivos forem terminados em R ou Z, olha lá, coloca o ES. Amor, amores. Luz, luzes. Eu sei que deve ter muita gente pensando assim, nossa, mas a gente sabe isso, a gente já viu isso.
Sim, mas a gente precisa reforçar aí, nesse momento que a gente vê as flexões de substantivo, a gente precisa reforçar que, no caso, para colocar o plural, não basta colocar só o S. Alguns casos, sim, facílimo. Outros não, outros têm outras regras, né? Aí, já vimos duas, temos aí, se terminar em S, né? Mas for uma palavra paroxítona, invariável. Olha lá, lápis, tá até trocado aqui. Plural de lápis. Lápis mesmo. Como se fosse também ônibus, né? Qual é o plural de ônibus? Ônibus, né? Se for paroxítono ou proparoxítono terminado em S, fica invariável. Já se for uma palavra oxítona, acrescento ES. Olha lá, país, países. Então, paroxítono ou proparoxítono, invariável, não muda. Tinha aí o exemplo do ônibus e tem aí o lápis. E o país é a mesma coisa, só que o país, como é oxítono, coloca o ES. Olha lá, substantivos terminados em N. Como é que faz o plural? ES ou S. Olha lá, abdômen, abdômenes, pólen, pólens, né? Terminados em N. Agora, terminados em M, como é que faz o plural? Ens, ENS, homem, homens, viagem, viagens. Em X, invariável, não mexe, né? Tórax, qual é o plural de tórax? Tórax, plural de xérax. Você pode tirar 1 milhão de xérax, mas vai continuar sendo xérax. E já os substantivos terminados em ão, eu diria que são os que costumam gerar mais dúvidas, né? Eles têm 3 variações para o plural. Pode ser feito com ões, ães ou ãos. Olha lá, plural de eleição, eleições. Plural de pão, pães. Plural de cidadão, cidadãos. Né? Eu costumo dizer que quando termina em ão é o que a gente precisa, né? Prestar mais atenção, porque a variação não é única, né? E a gente ainda tem aí, vimos gênero, masculino e feminino, número singular e plural, e agora, grau, diminutivo e aumentativo. Então, a gente tem o grau normal, né, do substantivo, quando é o tamanho normal de um objeto ou ser. O diminutivo indica o quê? Que o tamanho é diminuído. E o aumentativo? Esse tamanho é aumentado. E como é que a gente faz isso, né? Processo de formação do aumentativo e do diminutivo. Os substantivos no grau aumentativo e no diminutivo, eles são formados principalmente por sufixos, aqueles pedacinhos que entram no final das palavras. Olha lá, no final da palavra no grau normal. O nariz, o que entra para fazer o diminutivo? Olha lá, o inho, que faz o quê? Narizinho. E para fazer o aumentativo, geralmente o ão, né? Narigão, não é narizão, narigão. Algumas palavras têm essa pequena modificação, né? Mas também podem ser formados, né, pela junção de adjetivos, que indicam aumento ou diminuição, né? O nariz normal, ele pode ser um nariz grande ou pode ser um nariz pequeno, aumentativo ou diminutivo. Mas também temos aí os casos, né, que são aqueles casos que levam a gente a pensar. Nem sempre o diminutivo é em inho e o aumentativo em ão. Coloquei aí alguns exemplos, não vou ler todos, mas eu vou ler alguns para vocês terem noção do que eu estou falando. Diminutivo de bandeira, pode até ser bandeirinha, mas também bandeirola. De caminhão, caminhãozinho, olha lá, caminhoneta, caminhonete. Em vários, olha lá, diminutivo de estátua, estatueta, né? Fita, fitilho. De palácio, palacete. De rua, ruela, né? De via, viela. De vila, vilarejo. Então, tem muitos substantivos, né, que a gente pode considerar assim, feitos de uma forma irregular, que não é simplesmente com aquele inho, né? São outros tipos de substantivo diminutivo, como também aumentativo. Olha lá, drama, dramão não, dramalhão, uma escada grande, olha lá, escadaria. E aí tem vários, olha, forte, fortaleza, neve, nevada, nevasca,
Olha lá, perna. Tem o pernão, mas pode ser pernaça, pernoca. Rato, ratão, mas olha lá, ratazana, sábio, sabichão, voz, vozeirão. Então, a gente tem aí sufixos para fazer diminutivo e aumentativo, e tem alguns que a gente pode chamar assim de irregular, né? Que são aumentativos e diminutivos que não são feitos simplesmente com o acréscimo dos sufixos no final das palavras. E aí a gente chega nos adjetivos para ver como é que funciona essa flexão nos adjetivos. Também, da mesma forma, eles se flexionam em gênero, número e grau. Eles assumem o gênero do substantivo do qual se refere. Uma mulher formosa, olha lá. Uma mulher feminino, formosa, feminino. Um homem formoso, o homem masculino, formoso no masculino. Tem outro exemplo aí, uma professora ativa, professora feminino, ativa, o adjetivo ativa está no feminino. Já um professor no masculino, ele é ativo, o adjetivo acompanhando o substantivo, né, ao qual se refere. Os adjetivos, eles também concordam em número com os substantivos, né, assumindo o singular ou plural. Olha lá, o político corrupto, singular. Agora, se forem os políticos, esse substantivo estiver no plural, vão ser corruptos. O salário, um só, é digno. Mas se forem os salários, se o substantivo estiver no plural, vai ser dignos. Então, da mesma forma, acontece com o gênero e com o número dos adjetivos. Tem uma relação direta, né, com o substantivo que eles estão caracterizando, qualificando. Já o grau nos adjetivos já é um pouco mais extenso do que lá no substantivo, que a gente tinha o normal e a partir desse normal tinha o diminutivo e o aumentativo. Nos adjetivos é um pouquinho mais extenso. Vamos lá. Temos o grau comparativo, que pode ser de inferioridade, de superioridade ou de igualdade. E temos ainda o superlativo, que pode ser absoluto ou relativo. Se for absoluto, tem sintético e analítico. Se for relativo, tem de inferioridade e de superioridade. Mas vamos ver aos pouquinhos para poder a gente entender. Então, a gente começa aí com o comparativo, né? Estabelecendo, como o nome já diz, comparativo, uma comparação entre dois ou mais seres. De igualdade, Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão, os dois igualmente. De inferioridade, o Lucas é menos extrovertido do que ou que seu irmão. E se for de superioridade? Lucas é mais extrovertido do que seu irmão. Então, estamos vendo comparativo, tem comparativo no caso dos adjetivos de igualdade, superioridade e inferioridade. Mas vale ressaltar isso aí, que tem formas sintéticas para o comparativo de superioridade, no que se refere aos adjetivos bom, mal, grande e pequeno, né? É aquele negócio que não existe o mais bom, o mais mal, o mais pequeno, né? O mais grande. Se é muito bom, ele é o quê? Melhor, ou pode ser pior, pode ser maior, se for o mais grande, né, que a gente não costuma usar, e se for mais pequeno, menor. Isso aí vale muito a gente entender que quando a gente fala não se fala mais bom, não se fala mais grande, a gente está fazendo o quê? Comparação. E existem formas aí sintéticas para esse comparativo aí. Já no grau superlativo, né, a gente viu comparativo comparando entre dois. O superlativo já é a característica que se atribui ao adjetivo, ela é intensificada. Como é que isso funciona? Olha lá. A intensificação a que se refere ao superlativo absoluto é demarcado pela ideia de excesso, subdividido, como eu falei, em analítico e sintético. Vamos ver o analítico. Geralmente usa um advérbio lá. Essa garota é muito educada. Eu estou comparando ela com alguém? Não.
ela é excessivamente educada. Mas eu não estou fazendo uma comparação direta com alguém. Ela é muito educada. Usei o advérbio muito para poder dar essa ideia de excesso nesse analítico. Já no sintético, a gente coloca um sufixo, que na maioria das vezes é o íssimo. Todos os ambientes eles são muito agradáveis. Então, eles são o quê? Agradabilíssimos. Então, antes vimos o comparativo, comparando dois. Agora estamos no superlativo, que tem aí o absoluto, analítico e o sintético. O analítico usa um advérbio para intensificar, muito educada. O sintético usa o íssimo, agradabilíssimo. E a gente tem o relativo, superlativo relativo, que é a intensificação feita em relação a todos os demais seres de uma coletividade. Também aí de superioridade, olha lá, aquele aluno é o mais participativo de todos. Está comparando, mas não está comparando um com o outro, está comparando um com todos os demais, por isso superlativo. E já o de inferioridade, aquele aluno é o menos participativo de todos. Então, vimos aí comparativo, comparando os dois, vimos o superlativo, né? Vimos um que simplesmente usa ou o advérbio ou o íssimo, e vimos aí o superlativo relativo, que é quando compara, mas não compara um com o outro, compara um com todos. E esses, como eu havia dito, são os graus do adjetivo, né? Um pouco mais extenso do que os graus do substantivo, que são apenas, né, diminutivo e aumentativo diante do grau normal. Lá no livro tem essas explicações também detalhadas, o pessoal pode dar uma olhadinha, né, no início da segunda unidade do livro. Então, em breve, daremos continuidade ao nosso conteúdo, ok, pessoal? Tchau!